cabras, tudo bem? Meus amores, como que vocês estão? Preparados para a gente adentrar o mundo fantástico? O novo quadro que a gente está estreando hoje aqui no Fatos Macabros. Aos domingos nós vamos falar, gente, sobre mitologia em geral. E hoje eu trouxe para vocês o Livro dos Mortos. Esse curioso livro, que não é bem um livro, mas no decorrer da matéria vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Eu confesso que eu sou extremamente fascinada por toda a história egípcia, aquelas histórias fantásticas. Tudo que envolve o Egito, para mim, é de extremo interesse. E com certeza é de interesse de muita gente. As histórias, gente, vamos combinar que eram assim fantásticas, né? Riquíssimas em detalhes. Eles eram possuidores de uma inteligência, eles estavam à frente do tempo mesmo. Mas enfim, eu não vou ficar me alongando muito nessa introdução, porque eu quero trazer esse conteúdo já tem um tempo para vocês e finalmente eu estou trazendo hoje. Não esquece, galera, já aproveita e deixa aqui no início do vídeo o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Caso vocês não gostem, no final vocês deixam o dislike e tá tudo bem. Caso vocês tenham alguma sugestão de matéria, caso vocês queiram enviar algum relato para ser contado nas terças-feiras, vocês podem enviar nesse e-mail que tá aparecendo aqui, tá bom? Mas sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos começar nessa matéria show de bola. Livro dos Mortos, cujo nome original em egípcio antigo era Livro de Sair para a Luz ou Saída para a Luz do Dia, é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito, escritos em rolos de papiro. Algumas versões, gente, mais sofisticadas, eram compostas de ricos ornamentos tipográficos que eram conhecidos como vinhetas, e estes eram colocados junto das múmias nas suas tumbas. O objetivo, gente, desses textos era ajudar o morto na vida após a morte, na viagem para o além. Então esses textos eles eram colocados sob a cabeça da múmia ou então eram copiados na parede da tumba. Em alguns lugares é descrito que esses textos também eram colocados entre as pernas das múmias. A ideia central do Livro dos Mortos era a verdade e a justiça, levando em consideração os pensamentos egípcios daquela época, pois diante da deusa egípcia Maat, nada valeria a não ser a verdade, a vida que a pessoa, aquele recém-morto, né, o recém-desencarnado, levou durante a sua vida terrena. Os egípcios acreditavam que esse conjunto de textos havia sido uma obra do deus Tote, e eles estavam relativamente descritos, eles eram copiados em um material de baixo custo, então ele estava ao alcance de qualquer pessoa que pudesse pagar por essa obra, por esse conjunto de textos, sendo que logo inicialmente esses textos estavam ao alcance apenas da realeza. Esses textos não eram nada mais, nada menos do que orientações para auxiliar o morto na rota do Ocidente. O que significava essa rota do Ocidente? A trajetória a ser percorrida pelo recém-desencarnado nas diversas armadilhas que eles poderiam encontrar do outro lado da vida. As cenas do julgamento do falecido fazem parte da rota do Ocidente e, portanto, estão grafadas nos papiros. A decisão sobre o destino dos mortos eram tomadas no saguão das duas verdades, que consistia num grande salão, onde ali no centro estava uma grande balança onde era pesado o coração do morto. Osíris, Senhor da Eternidade, está sentado como um rei no seu trono. Tem em suas mãos o cetro e o leque. Por trás dele, mantêm-se habitualmente suas irmãs Ísis e Néftis. Na outra extremidade, vê-se a deusa da justiça Maat introduzir o morto ou a morta. No meio do quadro está desenhada a grande balança, em que o peso do coração é comparado ao de uma pluma de avestruz, símbolo da verdade.
A pesagem é confiada a Horus e ao guardião das múmias, de cabeça de chacal, Anubis, o deus Tote de cabeça de Ibis, senhor da sabedoria e da escrita, anota o resultado da pesagem sobre um papiro por meio de um cálamo. 42 juízes, correspondendo 42 províncias do Egito, assistem à operação. Diante desse tribunal é que o candidato à eternidade deve fazer as declarações nas quais afirma nunca se ter tornado culpado de certo número de faltas para com seus semelhantes, para com os deuses, para com sua própria pessoa e ao bem alheio. Caso a sentença dos juízes fosse favorável ao morto, Horus tomava-o pela mão e o conduzia a Osíris, que lhe indicava o lugar no reino dos mortos. Caso contrário, o espírito defunto estaria cheio de pecados e ele seria devorado pelo terrível Amut, ou seja, o devorador de mortos. Amut era descrito como uma fera com corpo misto de leão, hipopótamo e crocodilo, os 3 maiores animais devoradores de homens conhecidos pelos antigos egípcios. O curioso, gente, a gente pode notar que os egípcios eles estavam tão à frente do tempo que foi exatamente nessa época, com essa ideia central do Livro dos Mortos, que ganhou-se essa conotação de que o destino que as pessoas, que os espíritos da gente ganham na vida após a morte, foi a conduta que a gente teve enquanto a gente está encarnado. Ou seja, como eu já falei para vocês anteriormente, o livro dos mortos, porque eram papiros ou vinhetas, né, descritos para conduzir os mortos na vida, na sua viagem pela rota do ocidente, na vida após a morte, que descreve que o destino dos mortos dependia da conduta deles. Não é essa imagem que a gente tem hoje. A gente acredita que o nosso espírito ou vai para o céu, para o paraíso, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, de acordo com a conduta que a gente teve aqui na Terra. É importante a gente dizer que, embora o Livro dos Mortos tenha aparecido grafado nos papiros após o Império Novo, essas escrituras, essa tradição remonta a eras muito mais antigas, inclusive antes do período dinástico. Inicialmente, como continham poucas estrofes, esses textos eram passados para as pessoas de forma oral. Só que com o passar do tempo, eles começaram a acrescentar novas estrofes, novos hinos, novos feitiços, novas fórmulas mágicas. Então os escribas se viram obrigados a copiar para transmitir esse auxílio aos defuntos na vida após a morte. Esses papiros e essas vinhetas, como eu falei anteriormente, que eram colocados sob a cabeça dos mortos, entre os tornozelos ou entre as coxas antes de passarem as bandagens nas múmias. A cópia mais antiga encontrada foi escrita para Nu, filho do intendente da casa do intendente do cerro Amenhotep e da dona de casa Senseneb. Esse valioso documento, avaliam os arqueólogos, não pode ser posterior ao início da 18ª dinastia. Ele faz referência a datas de textos que transcreve e uma delas se refere aos idos de um dos faraós da primeira dinastia. Foi nos sepulcros de Tebas que os pesquisadores encontraram a maior parte das cópias do Livro dos Mortos. No início do Império Novo, os textos são sempre escritos com tinta preta e os hieróglifos dispostos em colunas verticais, separadas entre si por linhas pretas. Títulos, palavras iniciais dos capítulos, rúbricas e chamadas são grafadas com tinta vermelha. Os escribas também enfeitavam os papiros com vinhetas de traços pretos, às vezes copiadas de ataúdes e documentos de dinastias bem anteriores, como a 11ª, por exemplo. A partir da 19ª dinastia, as vinhetas passaram a ser pintadas com cores muito brilhantes e cresceram de importância, ao passo que o texto passou a ocupar uma posição secundária. Um dos mais belos papiros ilustrados que existem é o assim chamado Papiro de Ani, cujas vinhetas representam cenas mitológicas, nomes de deuses e cenas do julgamento dos mortos. No decorrer da 11ª e 12ª dinastia,
houve uma deterioração, um empobrecimento do trabalho dos escribas, inclusive alguma mudança também sensível nas escrituras contidas nesses papiros. Então, também passaram a incluir nesses papiros temas que nada tinham a ver com a tradição anterior. Passaram a incluir, inclusive, temas como a criação do mundo. A partir do final da 22ª dinastia até o início da 26ª, os sacerdotes foram perdendo mais o seu poder, né, aquele seu poder religioso. Então, as pessoas passaram a gastar menos com rituais funerários. Então, o uso do livro dos mortos, aquela tradição, foi se perdendo e entrando em desuso. Quando os faraós da 26ª dinastia assumiram o poder, houve uma renovação dos antigos costumes mortuários, templos foram restaurados e textos antigos esquecidos foram relembrados e novamente copiados. No que se refere ao livro dos mortos, tais cópias passaram a ser feitas de forma sistemática. Os capítulos passaram a ter uma ordem fixa, mantidos na mesma ordem relativa nos diversos papiros, ainda que alguns contivessem mais texto do que os outros, e 4 capítulos novos foram acrescentados, refletindo as novas ideias religiosas da época. Esses escritos continuaram a ser usados durante o período ptolomaico, porém só eram grafados aqueles trechos que eram considerados fundamentais para a salvação do morto na rota do Ocidente. Aqueles textos que eles não consideravam tão importantes, então passaram a ser esquecidos. E essa, gente, é a história do livro dos mortos. Essa pesquisa que eu fiz para vocês, eu acho fascinante, como eu já falei para vocês logo no início, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. A partir desse domingo, a partir de hoje, nós vamos ter histórias relacionadas à mitologia em geral. Mitologia egípcia, mitologia iorubá, mitologia viking, grega. Inclusive, nós vamos ter também muito do nosso folclore brasileiro, né? Que também é, assim, um mundo fascinante, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa matéria que eu fiz pra vocês, fiz com muito carinho, tá bom, gente? Caso vocês tenham alguma sugestão, deixa aqui pra mim. É sempre importante que vocês deixem algum comentário para o YouTube entender que vocês estão gostando do material que eu tô trazendo pra vocês, pra eles entenderem isso. Não esquece de deixar aquele like, que vocês sabem que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Beijos, meus amores, e até a terça-feira com as nossas terças macabras, tá bom? Beijos, tchau, tchau.